Bom dia, querida igreja, Primeira Igreja Batista em Alcântara. Eu sou o pastor Carlos, que fala com você, com a sua família nessa manhã. Quero te dar as boas-vindas a mais uma EBD. Nessa manhã, nossa lição é a lição de número 8, que fala sobre a verdade para fazer a diferença. Eu quero, primeiramente, mais uma vez, dar um bom dia para os irmãos. Nós tivemos agora há pouco o culto de 7h30, logo pela manhã, o culto abençoado, graças a Deus, e logo mais, daqui a pouquinho, após a EBD, às 10h30, teremos o nosso próximo culto da manhã, o segundo culto da manhã, e se você não participou do primeiro culto, está convidado a participar deste segundo culto, que também será transmitido. Como eu falei, nessa lição de hoje, deste domingo, dia 21 de agosto, nós iremos falar sobre fazer a diferença. Na semana passada, o pastor Alexandro falou sobre a santidade, o imperativo da santidade, falou sobre o nosso dever como cristão, nossa responsabilidade como cristão de dia após dia, sermos santos. Andarmos longe, fora do pecado, fugindo do pecado e sempre em direção a Deus. Isso é santidade. Sempre em direção a Cristo, olhando para Cristo, tendo Ele como nosso alvo. Antes de começar a nossa lição, eu quero convidar você, a sua família, para estar fechando os seus olhos. Vamos orar a Deus, vamos pedir que Deus possa nos abençoar nessa manhã, em nosso estudo de EBD. Feche os teus olhos, então. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor separou este momento para que nós possamos estar estudando a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos abençoou, nos deu o privilégio para que hoje possamos estar juntos, unidos, mesmo através de uma transmissão online, mas estamos juntos e podemos agora ler, estudar, meditar sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações através da Tua Palavra. Por isso, Pai, fala conosco, nos dê a direção, nos orienta, Pai, e nos ensine. Esta é a nossa oração. Gratos, ó Pai, pela vida, gratos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Nessa lição de número 8, nós falaremos sobre fazer a diferença, a verdade para fazer a diferença. E fazer a diferença, meu irmão, é uma responsabilidade nossa. Nós, como cristãos, precisamos sim fazer a diferença. Precisamos sim agir de maneira intencional nessa sociedade, a fim de transformar essa sociedade com o nosso testemunho, com a nossa vida. E através da palavra, sempre meditando na palavra, sempre meditando nos caminhos de Deus, nas formas corretas para adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho. Há uma frase, inclusive bem famosa, não me recordo quem falou essa frase, mas ela dizia assim, pregue o Evangelho, pregue a Bíblia, e se possível, se necessário for, use palavras. Esse é o nosso testemunho. Pregue o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Ou seja, se necessário for, use palavras, mas o seu testemunho é o principal, é o que realmente conta. É aquilo que nós fazemos daqui para fora. Porque é bem verdade que ser cristão, ser um crente aqui dentro da igreja é fácil, não é mesmo? Testemunhar de Jesus Cristo aqui na igreja é fácil. Mas nós somos chamados para fora. É isso que significa, inclusive, a palavra eclésia, igreja. Chamados para fora, para fazer a diferença lá fora. E o texto que nós iremos ler nesta manhã se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler do versículo 11 até o 25. Como o texto é muito grande, nós iremos dividir a leitura desse texto nos temas propostos aqui pela lição. Tá joia? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11
ao 25. Fazer a diferença, meu irmão e minha irmã, é de fundamental importância para nós como cristãos. Dada a importância que Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, vamos ler? Mateus capítulo 5, apenas fazendo um parênteses aqui, Mateus capítulo 5, versículo 14, fala assim, olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina a todos os que estão na casa. Versículo 16, olha que interessante. Assim brilha a vossa luz, a vossa vida, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus Cristo estava falando para fazermos diferença, para darmos bom testemunho, para evangelizarmos com a nossa vida. Isso é fazer diferença. Sermos sal, sermos luz. O sal ele precisa ser posto na comida. Se o sal estiver no saleiro, se o sal estiver fora da comida, de nada ele tem valia, de nada tem valor. Se a luz, como Jesus Cristo fala aqui nesses versículos, se ele estiver debaixo de uma vasilha, se a luz estiver encoberta, de nada ela tem valor. Mas ela é posta, Jesus Cristo fala que ela é posta no alto, para que ela possa iluminar toda a sala, para que ela possa iluminar todo o cômodo, e todos ali possam fazer uso da luz, para que ela possa ter valor. Nós, irmãos, somos como sal e luz nesse mundo, nessa sociedade. Com o nosso bom testemunho, fazendo a diferença, nós temperamos a sociedade. Nós transformamos a sociedade. Nós transformamos a sociedade. E isso é imprescindível para nós como cristãos. O primeiro ponto que nós iremos falar aqui, nessa lição, nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, se encontra no versículo 11 e 12. Vamos ler? Amados, peço-vos como a peregrinos estrangeiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. Versículo 12. O vosso procedimento entre aos gentios seja correto, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Paulo ali aqui, ele é bem claro, meus irmãos, no versículo 11, ele começa falando que nós somos peregrinos estrangeiros. É interessante que a palavra estrangeiros, ela significa aquele que mora em um lugar sem direito de cidadania, com direitos limitados. A lição diz isso. E peregrinos tem um sentido um pouco mais forte, mais direto, né, que fala que seria alguém que estaria exilado. Ou seja, Paulo está falando aqui que nós, neste mundo, nós somos estrangeiros e peregrinos. Nós não estamos aqui de uma morada fixa. Nós estamos aqui de passagem. Paulo ele começa relatando a igreja que nós somos peregrinos estrangeiros, nós somos de passagem. Ou seja, que tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui é efêmero. Pedro. Tudo isso é efêmero. Tudo isso vai passar um dia. E aí ele fala sobre, tendo isso em vista, tendo que tudo isso vai passar, que nós não somos dessa terra, nós não somos desse mundo, o nosso reino é outro, nosso reino é o reino de Deus, é lá que nós habitamos, é lá que está a nossa cidadania. Tendo isso em vista, ele é bem claro em falar, vocês precisam se abster dos desejos carnais. Jesus Cristo, inclusive, em João capítulo 17, versículo 14, ele diz que nós não somos deste mundo. Olha o que Jesus fala. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são deste mundo,
E o mundo os odiou eles, pois não são deste mundo, assim como eu também não sou deste mundo. É importantíssimo, meus irmãos, que sejamos diferentes. É importantíssimo que nós não nos misturássemos com este mundo, com as práticas deste mundo, com os desejos deste mundo, para que sejamos diferentes. E assim nós possamos fazer diferença na vida das pessoas. O apóstolo Pedro, ele é enfático em nos dizer: vocês precisam se abster deste mundo, dos prazeres deste mundo. Vocês precisam se abster daquilo que o mundo, daquilo que a sociedade nos diz, nos orienta, nos manda fazer. E nós sabemos, meus irmãos, o quanto é difícil. Porque a sociedade, o mundo, a todo momento está tentando nos dizer aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos ter e aquilo que nós devemos ser. Mas o nosso desafio como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12, como filhos de Deus, é fazer a diferença, é não ser deste mundo. O apóstolo Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a forma deste mundo. Não se acomodem à forma deste mundo. Não se acomodem àquilo que esse mundo manda você fazer. Aquilo que esse mundo diz, aquilo que esse mundo prega. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, em conformidade com aquilo que o apóstolo Pedro está falando em sua carta, ele diz que nós não devemos tomar forma desse mundo. Ele diz que nós não devemos experimentar, nós não devemos participar dos desejos da carne, dos desejos deste mundo, dos prazeres deste mundo, mas nos abster, sair deste mundo, porque justamente, meus irmãos, nós precisamos fazer a diferença. E o versículo 12, o apóstolo Pedro vai um pouco mais além. O vosso procedimento entre os gentios seja correto. Seja correto. Ou seja, ajam de maneira correta. Paguem seus impostos. Perdoem, sejam perdoados. Ajam de maneira correta perante as leis. Obedeçam às leis. É isso que o apóstolo Pedro vai falar um pouco mais à frente. Se sujeitem às autoridades. Obedeçam às leis. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas obras, o vosso testemunho, o vosso jeito de andar, o vosso jeito de falar, de agir, de prestar um socorro para o seu próximo, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Isso é importantíssimo para nós, é imprescindível. E é interessante que o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos e expressamos para essa sociedade, ou seja, a diferença, o objetivo dela é glorificar a Deus, meus irmãos. O objetivo dela é glorificar a Deus. Vamos um pouco mais além. O segundo ponto, o segundo tópico que a lição traz nessa manhã, a respeito desse texto, é que nós devemos ser diferentes para fazer a diferença na vida pública. Ser diferentes para fazer a diferença na vida pública. Isso se encontra lá no versículo 13 ao 17. Vamos ler? Versículo 13. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem bem. Versículo 15. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade como desculpa para a malícia, mas vivendo como servos de Deus, honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ou seja, o apóstolo Pedro, nesse trecho,
está falando explicitamente que nós devemos nos sujeitar, sim, às autoridades. E ele começa, o apóstolo Pedro começa aqui falando sobre esse se sujeitar às autoridades. Ele começa trazendo aqui uma frasezinha que para nós é essencial, para entendermos esse contexto. Ele fala que, olha, sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor. Ou seja, porque essa é a vontade de Deus. Por causa do Senhor. E é por causa de Deus, meus irmãos, que sim, nós devemos nos sujeitar às autoridades humanas. Sim, nós devemos nos sujeitar aos governadores, às autoridades, porque elas também foram impostas por Deus. Paulo mesmo diz isso em sua carta aos Romanos. Toda autoridade foi imposta, foi trazida por Deus. E nós devemos sim nos sujeitar. Mas é importante entender aqui que essa submissão à autoridade civil é uma regra geral, mas há sim exceções. Há sim exceções. E a gente vai ler aqui na palavra de Deus, por exemplo, no livro de Daniel, quando o profeta Daniel estava lá na Babilônia, era uma ordem explícita a eles, aquele povo, que eles deviam se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas Daniel fez diferente. Daniel não sujeitou. Mas por que isso? Porque nós devemos nos sujeitar às autoridades, sim, mas até o limite em que isso fere, em que isso vai contra, em que isso conflita com a nossa submissão a Deus. A nossa submissão a Deus, meus irmãos, deve ser primordial, primeira, acima de toda e qualquer coisa. Acima de toda e qualquer outra submissão. Deve ser a submissão ao Espírito Santo, à vontade de Deus. Nós devemos sujeitar a Deus, nos submeter a Ele. Mas, enquanto a submissão às autoridades não fere a nossa submissão a Deus, nós devemos, sim, nos sujeitar. Nós falamos de Daniel. Daniel é um exemplo disso. É um exemplo de uma pessoa, de um homem que viveu na Babilônia durante um certo tempo, durante o exílio, que se sujeitou ao rei Nabucodonosor, mas até ao ponto em que o sujeitar ao rei iria ferir a submissão a Deus, que era primordial para ele, que era fundamental para ele. Então o apóstolo Pedro, ele vem falar para a gente que nós devemos nos sujeitar a toda autoridade humana por causa do Senhor, porque é a vontade de Deus, porque é aquilo que Deus quer para nossas vidas, mas claro, até o limite em que isso fere a nossa submissão a Deus. Em que isso fere a nossa submissão a Deus. No versículo 16, inclusive, o apóstolo Pedro, ele introduz aqui, ele traz para a gente o conceito, ele traz para a gente aqui o assunto o assunto da liberdade. No versículo 16, o apóstolo Pedro, ele fala: como livres e não tendo a liberdade como desculpa para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. A gente lê esse trecho, e a gente precisa entender, meus irmãos, esse trecho do versículo 13 ao 17, a gente precisa entender também o contexto daquela época. Porque sim, o contexto daquela época era um contexto de Império Romano, era um contexto em que as pessoas, os judeus ali daquela época, e os primeiros cristãos agora, eles estavam sob um domínio romano, e era o desejo deles não se sujeitar mais àquele domínio, àquela expressão de poder que eram os romanos, que era o imperador. Mas o apóstolo Pedro, ele vem combater isso, dizendo que é um bom procedimento cristão que nós continuemos nos sujeitando às autoridades, Isso não fere, como no versículo 16, isso não fere o
a nossa liberdade como cristãos. Isso não fere a nossa liberdade como cristãos, porque mesmo como cristãos, mesmo como servos de Deus, nós somos livres, mas nós estamos escravizados à vontade de Deus. Nós somos servos de Deus. Mesmo livres, nós somos presos à vontade de Deus. E por isso nós devemos obedecer. O terceiro e último ponto, não quero tomar muito o tempo do irmão, da irmã, é que nós devemos ser diferentes para fazer diferença na relação servo-senhor. Versículo 18 ao versículo 25. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas padecendo injustamente. Que glória, porém, é essa? Se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência, se porém fazendo bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Versículo 21, para isso foste chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Versículo 23, quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Versículo 25, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Nesse trecho aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele está falando sobre aquilo que nós devemos suportar, o sofrimento. O sofrimento, ele não é algo específico para uma ou outra pessoa. Todos nós iremos passar por sofrimentos e por lutas. Todos nós iremos sofrer. Mas a questão toda é em quem nós confiamos realmente. A questão toda é em quem nós depositamos a nossa confiança, em quem nós depositamos o nosso viver. Porque se passamos por sofrimento, e nós iremos passar por sofrimento sim. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala no versículo 17, ele fala assim que os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, não se comparam à glória que está por vir. Portanto, não nos atentamos para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporal, vai passar, é efêmero. Mas aquilo que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo nos orienta a direcionar nossos olhos àquilo que realmente é eterno. Direcionar os nossos olhos ao reino de Deus, à vida eterna com Deus. Não mais a essa vida passageira. E ele diz que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Vão passar, vão passar. Por isso, nós devemos olhar para Deus. Por isso, nós devemos entregar a nossa vida a Deus, entregar a nossa confiança a Deus e deixar que Ele direcione a nossa vida e deixar que Ele nos guie. Suportar com paciência os sofrimentos, as tribulações, suportar com perseverança, suportar com fé de pé. Pois o crente, meus irmãos, o cristão, diferente dessa sociedade, o cristão ele passa por lutas, ele passa por dificuldades, sempre de pé. Ele pode estar caído perante este mundo, mas ele está de pé perante Deus. Porque Deus ele estende a sua mão, porque Deus ele ajuda. E o apóstolo Pedro, no versículo 20, inclusive, ele faz um contraponto a alguns tipos de sofrimentos que nós podemos passar. Alguns tipos de sofrimentos que nós podemos passar. E ele fala sobre sofrimentos que nós passamos
por causa do pecado, e sofrimentos que nós passamos por causa da nossa vida com Deus, por causa da nossa caminhada, do nosso testemunho. Ele faz um contraponto, o apóstolo Pedro, sobre coisas que nós passamos em nossas vidas e que nós realmente nós entregamos nossa vida a Deus, entregamos nosso caminho a Deus, entregamos nosso viver, nossas escolhas, nossas decisões a Deus, e por causa disso nós podemos passar por sofrimentos. Podemos passar por caminhos ruins, que para nós é ruins, mas Deus está sempre direcionando. Mas também o apóstolo Pedro faz um contraponto a certos sofrimentos que aparecem em nossas vidas, que acontecem em nossas vidas, mas que são frutos de erros, de decisões erradas, de pecados. Tantas vezes que Deus pede para nós irmos para um caminho, mas por desobediência nossa, nós vamos para o outro caminho. Nós tomamos a decisão errada, e aí nós vamos sofrer. Por isso que muitas vezes nós vivemos frustrados. Nós decepcionamos até mesmo com a igreja, com as pessoas. Porque nós olhamos para este mundo, olhamos para as coisas deste mundo, e nós, por muitas vezes, nós nos atentamos para muito para este mundo, para as coisas deste mundo. Nós erramos, nós caímos, nós pecamos. Mas felizmente que Deus estende a sua mão e nos tira. E Ele nos tira, meus irmãos, e agora eu já estou terminando, já estou concluindo. Ele nos tira muitas vezes do pecado. Ele nos tira muitas vezes da vida infeliz, da vida sem Deus. Ele nos tira para a gente fazer diferença. Ele não nos tira, meus irmãos, para fazermos a mesma coisa sempre. A mesma coisa que o mundo faz. Como eu falei, o apóstolo Paulo ele é enfático em nos chamar para não nos conformar com este mundo. Nós somos chamados para não estar na mesma forma deste mundo. Fomos chamados para fazer a diferença. É para isso que eu e você fomos chamados, meus irmãos. Para testemunhar o bom testemunho de Cristo. O bom testemunho de Cristo. Nós somos chamados para, lá fora, no nosso trabalho, nosso cotidiano, nossa vizinhança, sermos pequenos cristos. É isso que a palavra cristão significa, a propósito. Pequenos cristos. As pessoas naquela época olhavam para os discípulos e viam os atos de Cristo, viam o testemunho de Cristo, onde quer que eles fossem, seja lá o que eles estavam fazendo, eles imitavam a Cristo, eles eram pequenos cristos, eles eram cristãos. Você e eu fomos chamados para sermos pequenos cristos. Eu quero te levar a refletir sobre o seu trabalho, sobre a sua vizinhança, sobre aquilo que você tem feito, sobre aquilo que você tem talvez deixado de agir, talvez não tenha feito, mas você sabe que precisava fazer. Você sabe de atitudes que você precisava tomar, mas não tomou. Ou talvez atitudes que você não precisava tomar, mas você tomou. Nós falhamos, é verdade. Peça perdão para Deus. Se volte aos caminhos dele e seja diferente. Faça a diferença onde você estiver, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no seu colégio, universidade. Seja diferente. Não se conforme com este mundo. Age diferente. Pregue o evangelho. Enquanto na sua faculdade, no seu trabalho, tantas pessoas ali se envolvem com tantas coisas, tantas práticas mundanas, pecados. Seja diferente. Se abstenha. Porque vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena. Eu quero, nessa manhã, orar mais uma vez com você, com a sua família. Eu quero pedir para Deus que possa abençoar o seu domingo. Vamos fechar nossos olhos? Pai querido, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu vida para que hoje pudéssemos estar ouvindo um pouquinho mais da Tua Palavra.
Nós te pedimos, ó Pai, que ela venha frutificar em nosso coração e em nossa vida. Que ela não seja apenas uma teoria, mas que dia após dia nós possamos botá-la em prática. Nos ajude, Deus, a fazer a diferença. Nos ajude em ser diferentes, mesmo quando esse mundo vem nos tentar o contrário, tentar levar para o oposto, tentar nos colocar a sua forma, a forma desse mundo. Mas nos ajude, Deus, a não nos conformar, a não tomar a forma deste mundo. Nos ajude, Pai. Nós precisamos de Ti para viver, porque nós somos dependentes de Ti, totalmente dependentes de Ti. Nos ajude, Deus. Pai, abençoa cada família aqui nessa EBD, cada domingo, cada hora, cada minuto dessa família, que, ó Pai, esse lar possa ser abençoado pela Tua mão. Nos ajude, Deus, a caminhar, nos ajude a viver, Pai, a ser diferentes. É essa a nossa oração, Pai, com perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, sua família, o seu finalzinho da manhã de domingo, o seu domingo inteiro. Que Deus possa abençoar o seu lar, sua família. Daqui a pouquinho vai começar o culto de 10h30 e logo mais à noite esperamos você, seja na transmissão online, seja aqui presencialmente, esperamos você no culto de 6h30. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que esse domingo possa ser um domingo de bênçãos para o seu lar.